São 7h35, a gente vai falar agora de educação aqui no Nova Manhã. A gente tá na semana do Enem, fim de semana que vem começam as provas do Enem e tá com a gente aqui no estúdio a Sabrina Oliveira. Ela é especialista, ela é professora, educadora e ela é especialista em neurociência da aprovação. Sabrina, em primeiro lugar, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Em primeiro lugar, eu quero saber o que é isso, o que é neurociência da aprovação. E eu sei que você dá muitas dicas de muitos métodos para que as pessoas aprendam a estudar, é isso? Tem métodos eficientes de estudo, é isso mesmo? É isso mesmo, bom dia, um prazer estar aqui. Esse período é um período tenso, quem tem sobrinho, filho. Teve a Unicamp ontem, Isso. Prova do Enem próximo domingo, depois Enem de novo, aí dá uma semana de folga, e depois tem FUVEST, segunda fase da Unicamp, então tá todo mundo aí. Minha afilhada tá nesse ritmo aí. Pois é, a pessoa não tá pensando em Copa e nada, só em Enem e prova. E aí o que acontece? Quando a gente pensa em atletas, tem bem definido o que precisa ser feito na preparação, alguns dias antes. E já entre os estudantes, cada um faz uma coisa, cada um escuta uma coisa. E quando eu falo da neurociência da aprovação, eu fui professora por muito tempo e eu via muita dificuldade dos estudantes de conseguir seguir um cronograma, de conseguir manter um preparo mental e emocional. E eu fui me especializar nessa parte, tanto de neurociência, quanto de educação, quanto de ensino e aprendizagem. E aí tem muita coisa que dá para ser feita nessa reta final para melhorar essa situação e tem muita coisa para não se fazer também nesse momento. Eu queria começar então, vamos começar falando pelo que não fazer. Quais são os maiores erros que você observa, principalmente nessa reta final dos estudantes? Não dormir. Então, o que eu fico sabendo, né? O que eu sei, né, que acontece? Muito, principalmente no Norte e Nordeste. Tem uma cultura muito grande de viradão, ou corujão, que é chamado. São cursinhos que dão aula de 9 às 9, 9 da noite às 9 da manhã. Nossa. E aí, quem faz é muito prejudicado. Então, a neurociência ela mostra de forma muito clara que uma noite inteira sem dormir, a gente precisa de 2 para recuperar a conectividade do hipocampo. Então, imagina, a pessoa tá ali fazendo isso e ela fica muito prejudicada. Até, né, com atletas também sabe disso. Eu vi que na seleção brasileira eles estão usando um anel inteligente para monitorar o sono. Espero que funcione, né? Mas aí, para estudante, a gente vai para o caminho contrário, sendo que precisa de um bem-estar. Então, e aí o que eu vejo? Muita gente não vai, mas me manda mensagem falando assim, eu tô sentindo que eu tô pra trás. Eu tô sentindo que as outras pessoas estão fazendo viradão e eu tô pra trás. Uhum. Então, o primeiro ponto é querer dar conta de tudo e deixar de dormir. Então, tem muita evidência que a luz natural, ela é muito importante nesse momento, principalmente no período da manhã. Uhum. E aí a pessoa, ela fica ou procrastinando ou querendo fazer tudo de uma vez, que não tem jeito. Acho que esse é o maior erro que tem nessa reta final. Mas, por exemplo, tem a questão da pessoa não conseguir dormir por causa da ansiedade mesmo. E aí, o que faz? E aí, esse é um ponto muito importante. A gente tem até uma psicóloga da minha equipe que ela trabalha muito, né, com os alunos nesse momento. Porque um ponto é a ansiedade como emoção normal. E aí, o que eu vejo que é um outro extremo, as pessoas falarem assim, eu não quero ficar ansioso. Se ela tem um transtorno de ansiedade, ela de fato precisa tratar, né? Agora, esse frio na barriga, tá chegando a semana, tá chegando a prova, eu me preparei por um ano. É comum dar um frio na barriga, existe uma insegurança ali. E aí, essa pressão também, assim, eu não posso ficar ansioso, isso é muito ruim. Então, se a pessoa tem um transtorno de ansiedade, tem crise de ansiedade, ela precisa tratar. Mas como ela sabe, não, peraí, é um momento importante. E aí, quanto mais ela cuida dela, mais ela consegue descansar melhor. E aí, tem algumas coisas que têm evidência. A luz natural no período da manhã, a atividade física. E aí, muita gente abre mão da atividade física para poder estudar mais. Ficar sem o celular pelo menos 20 minutos antes de dormir. Isso é muito difícil, né? Para adolescentes, mas é um ponto que faz toda a diferença na qualidade do sono. A gente fazer uma lista de tarefas, o que a gente vai fazer no dia seguinte. Tem evidência científica de que ajuda a gente a ficar melhor. Porque senão a pessoa vai para a cama culpada do que ela devia ter feito, pensando no que os outros fizeram. E hoje, né, quando a gente olha a rede social, é uma praga, assim, com isso, né? Porque todo mundo, 4 horas da manhã, já acordou, já fez atividade física, já fez simulado. Já passou no vestibular, né? Você ficar se comparando também, né? E aí fica se comparando. Mas você criar essa lista não gera mais ansiedade? Tipo, eu ponho 10 itens e falo, ai meu Deus, minha lista de amanhã tá enorme. Mas pelo menos você tira da cabeça. Porque senão essas 10 coisas estão na cabeça. Então, a primeira coisa é colocar a lista ali, estabelecer prioridade e aí saber, poxa, é o horário de eu ir pra cama.
E aí eu converso muito também com os meus alunos, que eles falam assim, mas dá o horário, eu não acabei de fazer tudo que eu precisava. Eu falo, mas o sono não é opcional. Todo mundo vai trabalhar melhor descansado. Se você tivesse uma viagem, uma prova, um salão, você esperar acabar todas as coisas? Então o sono é isso também. Né? A gente está conversando com a Sabrina Oliveira, que é professora, educadora, diretora técnica da empresa Horizontes Coaching, fundadora da VemMed. Sabrina, eu vi nas suas redes sociais que você dá algumas orientações também sobre o próprio método de estudo. O que ainda dá para fazer nessa última semana das pessoas aí estudando, dos estudantes, né, se preparando para o Enem? O que ainda dá para fazer na hora mesmo que está ali, quieto, concentrado, estudando? Dá para fazer muita coisa ainda, né? Até domingo. E o que acontece? Primeiro ponto, então, é cuidar dessa questão do descanso, da atividade física e luz natural. Segundo ponto é cuidar da revisão. E aí, muitas vezes, a pessoa fala, eu vou fazer só questões, eu vou só assistir aula. Não, vamos estudar com qualidade aquilo que cai mais. A gente fala de revisão diferenciada, 2 pontos. O que mais cai e o que a pessoa está errando mais. E é isso aí, ela não precisa de ter dó, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas eu não vou assistir aula, eu não vou aprender. Claro que pode aprender, né, em uma aula. E aí assistir aquilo ali, mas não para cumprir tabela. Porque um outro erro é querer fazer tudo de tudo e a pessoa não faz nada direito. Então seleciona aquilo que mais cai, aquilo que ela está errando mais, e aí faz uma revisão. Geralmente, nesse momento, a gente prefere uma revisão mais ativa. Então, faz sentido começar pelas questões, umas 10 questões sobre aquele assunto, e aí voltar na teoria daquilo que está errando mais. Isso, nesse momento, na semana da prova, faz muito sentido. E aí, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode se preparar bem, né, fisicamente, emocionalmente, para o dia da prova. É uma prova de resistência, são 90 questões mais uma redação. Faz sentido ler também as redações anteriores, porque a pessoa tem ideia de repertório. Tirar essa ideia, muita gente quer adivinhar o tema da redação. A chance é muito pequena. Mas se você souber repertórios diferentes, argumentos diferentes, isso já dá uma tranquilidade muito grande. E aí pensar nos detalhes mesmo, de água, lanche, o que eu posso fazer ali naquele momento, o que eu posso fazer se eu tiver... se eu ficar nervoso, o que eu posso fazer se o meu tempo estiver acabando. Escrever plano de ação para isso. Faz muita diferença. Colocar no papel mesmo? Assim, colocar no papel. Tem muita evidência de que uma forma da gente lidar com as emoções é a gente escrevendo. Então a gente escreve, às vezes, a gente escreve, não, eu tô com medo de não passar. Tá bom, então o que eu vou fazer? Tá no meu controle. E eu falo muito com os meus alunos o seguinte, que hoje, essa é a semana do Enem. Mas, por outro lado, hoje é um dia como qualquer outro. Porque se eu ficar gastando meu tempo pensando que eu tô na semana do Enem, eu não faço o que eu preciso. Não, tá bom. Hoje é segunda-feira, é a semana do Enem. Mas tá bom, o que eu tenho que fazer hoje? É X, Y e Z. Senão a gente fica perdido nisso aí. Aqui no nosso YouTube, o Henrique, nosso internauta, espectador, ouvinte, ele está comentando o seguinte: essa lista de atividades é incentivada a ser feita no mundo corporativo também. Precisa anotar, tirar da cabeça, usar o arquivo mental para algo útil. Quer dizer, não vale só para quem está estudando, vale para outras atividades profissionais também? Vale sim. E tem uma pesquisa muito interessante que ela compara quem faz a lista na noite anterior e quem acorda e faz a lista. E quem faz na noite anterior consegue ser mais produtivo e ter mais tranquilidade. Mais ou menos o cérebro se prepara. Não sei se vocês já fizeram isso, preparar a marmita para o dia, né? A mala quando vai viajar. Sim. Então o cérebro já se prepara para aquilo ali acontecer e a gente consegue ter uma noite mais tranquila também. Então, na noite anterior tem mais evidência. Eu tenho uma curiosidade aí, já é pessoal mesmo. Eu acho que eu fui perdendo ao longo do tempo, e acho que isso tem muito a ver com redes sociais, com o modo como hoje a gente se comunica e a gente se informa. Fui perdendo um pouco da concentração para ler textos longos. Tem alguma forma de retomar isso? Tem sim. Tem algumas pesquisas, e aí isso é muito interessante para quem vai fazer o Enem também. Tem algumas pesquisas que mostram que a gente tem menor concentração em meios digitais. Então, quando a gente está lendo no celular, no computador, no tablet, se tem aquele scroll que a gente passa o dedo para cima, a gente tem menor concentração ainda. Se a gente puder escolher entre ler no celular ou no computador é melhor. E se puder escolher entre o computador e o livro físico é melhor. Então, uma coisa que já faz diferença é a gente ter períodos sem notificações, sem o celular, vamos supor, de 10 minutos e falar, espera aí, agora eu vou ler esse livro físico aqui e eu vou me concentrar. Eu nem tô preocupada se o livro é bom ou não,
Mas eu tô preocupada com esse guia da concentração. Que esse é um problema. Nos últimos 10 anos, a concentração diminuiu pela metade. E aí tem gente que faz simulados do Enem só no computador. Isso muda muito a questão da atenção. Então é muito importante também nesse período, nesses dias, talvez a pessoa não vai fazer um simulado inteiro. Mas ela pode pegar uma prova antiga, fazer de 15 em 15 questões e fazer impresso faz muita diferença, principalmente porque o Enem ele tem um ponto que ele não é correção igual nos vestibulares antigos, igual Unicamp, FUVEST. Então, se você acertou 5 questões, eu acertei 5 questões, as nossas notas são muito diferentes. Então, se você acertou 5 questões fáceis e eu acertei 5 questões difíceis, ao contrário do que as pessoas pensam, quem acertou as fáceis tem nota maior. É? É, porque se chama coerência pedagógica. Se eu acertei as difíceis e eu não acertei as fáceis, ele entende que eu posso ser chutado. Olha, eu não sabia disso, não. Isso é chamado de TRI, é um sistema de correção, já é usado nos Estados Unidos e desde 2009 é usado pelo Enem. E qual que é um problema? Se tem 90 questões, a pessoa quer fazer na ordem. E se ela tá fazendo no computador, geralmente ela faz na ordem. E aí ela vai fazendo ali as questões mais difíceis e chega no final, depois de 5 horas, 5 horas e meia, ela tá cansada e ela erra as fáceis. E aí a nota dela, mesmo que ela tenha um número de acertos alto, a nota dela vai lá embaixo. Olha só. Então é muito importante treinar isso, treinar pular as questões. Então bater o olho, isso aqui é uma questão muito demorada, muito difícil. Não tem problema. Eu falo pra pular de cabeça erguida. Aí pula, senão você pula e fala, meu Deus, pula uma página, pula isso, né? Pula de cabeça erguida, vai pra próxima. Não, isso aqui é difícil. E aí, mais ou menos, né, tem um pré-teste no Enem, 25% das questões são mais fáceis, 50% médias e 25% difíceis. Então, primeiro você tem que dar uma passada ali achando as fáceis e as médias. Você vai pular um tanto. E aí, quando a pessoa faz no meio digital, quando ela faz sem pular, ela tem uma penalização muito grande pelo sistema de correção. Então, ler livros físicos ajuda. Inclusive o Kindle, né, tem uma dúvida sobre isso. A atenção é a mesma, mas se a gente não tem aquele espaço, aquela ideia de onde está aquela informação, se está no meio, no começo ou no final. Então, ler coisas físicas ajuda a gente a treinar a concentração. E para os alunos, nesse momento sem o celular, é a leitura de livro e testar essa questão da estratégia de prova, pulando as questões mais difíceis, mais longas, com cabeça erguida. Porque realmente, né, muita gente acha, vou aproveitar o início da prova, que a minha mente tá mais descansada para focar nas difíceis. Então, já desmistificado isso, certo? Isso. E na escola era diferente, né? As difíceis valiam mais. Exato. Verdade, Mas é bom que o aluno saiba que no Enem é diferente. Exatamente. Mas isso vale para outros vestibulares também, assim, na sua visão, de fato, de focar nas mais fáceis também. Sim, mas o sistema de correção da TRI é exclusivo do Enem. Do Enem. E em relação à sociabilização, o que você fala para os seus alunos nesse período, nessa reta final? O quanto eles devem se sociabilizar ou não? Então, é muito importante, né? Nós somos seres sociais, então é um ponto importante. Só que é importante que ele tenha uma sociabilização que vai trazer mais tranquilidade para ele. Porque muitas vezes, eu falo isso muito também com os meus alunos, às vezes ele tem ali 5.000 pessoas que ele segue no Instagram. Aí um tanto de gente falando sobre a prova, um tanto de gente falando sobre eleição, um tanto de gente falando sobre um tanto de coisa, e ele se perde naquilo ali. Então, é importante saber, peraí, isso que eu tô fazendo agora, essas pessoas que eu tô, elas estão contribuindo para o objetivo que eu quero? Então, a sociabilização ela é importante, desde que ela não atrapalhe o descanso, né? Então, o descanso ele é o rei aí nessa semana. Mas eu acho que de uma forma orientada, assim, uma forma bem pensada. São essas pessoas que contribuem, que não trazem mais ansiedade, que não trazem mais pressão. E aí eu vou estar com essas pessoas aqui. Muito bom, Sabrina. Teríamos conversa para mais tempo aqui. Infelizmente a gente já está chegando no final dessa edição, mas eu agradeço muito você ter vindo. Onde é que as pessoas podem encontrar mais dicas, mais orientações? Está nas suas redes sociais? Isso, principalmente no meu Instagram, é o @SabrinaOliveiraBH. Sou mineira, né? Deu pra perceber. Tem ouvinte aqui já falando que tá adorando seu sotaque, uma delícia ouvir. Então no Instagram e no YouTube também. Como é que é o Instagram? @SabrinaOliveiraBH. Sabrina Oliveira BH. Sabrina, muito obrigado por ter vindo, por ter nos orientado, ajudado um pouquinho o pessoal que tá fazendo aí na reta final pro Enem. E, aliás, vamos deixar a entrevista no youtube.com/novamanhã para todo mundo que, né, tem muito estudante que já tá na sala de aula, mas com certeza eu vou mandar para minha sobrinha, a Isabela Padilha, que tá se preparando. Boa sorte. Com certeza tem muito tio, pai, mãe, avó que ouviu, achou interessante as dicas e pode passar aí pros estudantes. Obrigada, Sabrina. Obrigada a você.